Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Lidere-se. Aqui conversamos sobre empreendedorismo, sobre liderança feminina e sobre assuntos da vida real. E se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, @AndreaRo, Instagram, lá todos os dias eu trago algum conteúdo da vida real, do que acontece aqui no meu mundo e que provavelmente você se identifica com o seu mundo. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, é uma mulher que eu já acompanho nos bastidores há algum tempo e ultimamente eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial, principalmente para mim, né? Eu sou mãe, né? Tenho meus desafios com relação à educação dos filhos, né? Com relação à autonomia, com relação à disciplina, como eu acredito todas as mães têm. Então seja muito bem-vinda, Camila. É uma honra ter você aqui, é uma honra conhecer você, né, como eu disse, cada vez que eu tenho conversas com você, eu te admiro mais. Então seja muito bem-vinda e conte quem é você, Camila. Ai, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Então, me chamo Camila, eu sou professora e proprietária do Kumon há 7 anos. Sou mulher católica, noiva e uma amante da educação, desses temas de criação de filhos, autonomia de estudos e disciplina, né. É, muito legal, né, Camila. Você já tem algum tempo, né, algum tempo nesta área. E eu achei muito legal a história da Camila, né. Então a Camila tem uma história muito interessante. Camila, conte para nós como que nasceu essa paixão pela educação, pela por toda tudo que envolve a educação, porque você ainda não é mãe, né. Não, Então, exato. como que nasceu essa paixão pela educação? Me conta um pouquinho como você se tornou esta o rostinho do Kumon aqui em Concórdia. Sim. Nos conte um pouquinho sobre a tua história. Então, eu sempre fui uma criança que gostou muito de estudar, eu sempre tive excelentes notas, mas quando eu estava na sétima série, minha mãe me trocou de colégio, e eu tive a primeira e a única nota baixa. E acho que para toda mãe aquilo foi um baque, né, e para minha também. Então ela olhou a prova e ela viu que tudo que eu tinha errado era sobre interpretação de texto, não era realmente história, né, o conceito ali, a decoreba que a gente chama, eu Uhum, sabia. uhum. O que eu não sabia era interpretar e ler ali as entrelinhas. Então ela procurou o Kumon e foi onde eu, quando criança, fiz Kumon de português, concluí o curso, mas sempre fui, uma criança que gostava muito das exatas, né, a minha paixão é as exatas. Acabei fazendo o curso de engenharia civil. Trabalhei em grandes construtoras, trabalhei 5 anos como engenheira, ganhava um bom salário na época, mas a partir de um certo momento aquilo parou de me realizar. Alguma coisa mudou ali que aquilo não fazia mais sentido. Uhum. E na época, né, conversando ali até com o meu chefe da época, a gente combinou uma rescisão, então foi muito bom aquilo pra mim, porque eu pude olhar pra mim e dizer assim: "Tá, e agora o que que eu qual é a minha paixão, né, qual é o meu Uhum. sonho?". E foi aonde eu lembrei do Kumon, lembrei que tinha feito Kumon quando criança e abri o Kumon aqui em Concórdia. Então, sem conhecer ninguém da cidade, na cara eu tinha uma rescisão e um sonho. É muito louco, né. Eu gosto de como a gente se conecta com pessoas que têm histórias semelhantes, né. Sim, Eu fiquei 15 anos em educação, pedi exoneração também para empreender, né. exato. Então para ver como as nossas histórias de uma certa forma se conectam, né. E junto com esse sonho, né, Camila, porque você vem da engenharia, né, então vem de uma área diferente da área da educação, né. Uhum. Quais eram os teus medos, os teus anseios? Como foi dar esse passo que hoje tudo deu certo? Sim. É inspiração. Mas o que que acontecia no mundo interno da Camila naquela época? Como foi para você lidar com tudo isso?
Olha, na verdade parecia, assim, que eu estava tão certa da minha decisão, que, assim, eu já vislumbrava que aquilo ia dar certo. Você não tinha Eu não dúvidas? tinha dúvida. Então, quem tinha dúvida era quem estava comigo, minha mãe, meu namorado na época, todo mundo ali meio, Sim, acreditando, mas com o pé atrás. E sim. eu não, eu já via lá na frente, eu não tinha dúvida e, assim, acho que Deus foi abençoando realmente para que desse certo, e hoje é um sonho realizado, né. São 7 anos São aqui, né. 7 anos. 7 anos. Que incrível, né. É realmente isso, as pessoas que nos amam, elas têm medo por nós, né. Sim, Porque imagina, você saiu da tua cidade, né, quantos quilômetros daqui? uns 300 É, mais ou né, uns menos. 300 quilômetros longe de casa, Sim, digamos assim, para empreender em um lugar onde você não conhecia ninguém, ninguém. né. E você a fé, né, e aquilo que a gente já conversou nos bastidores, né, quando a gente sente, né, quando a gente sente que vai dar certo, eu sempre digo: "Se eu sentir que vai dar certo, pode ter certeza que vai dar certo". Então, essa fé você tinha também, essa Sim, convicção, né. sim, Que incrível, que história linda, né. sim. E assim, muito conhecimento, né, porque quando a gente abre uma unidade do Kumon, Hum. não é só assim: ah, eu tenho poder aquisitivo, eu vou ali abrir", Sim, né, a gente passa por todo um treinamento, é todo um preparo, a gente faz provas, a gente estuda o material, então a gente sente na pele o que que o aluno vai passar. sim. Você é preparado, né, para não apenas para gerir aquele espaço, né, mas dentro do método você Uhum. é preparado, né. E Camila, eu fiz algumas perguntas aqui para que a gente possa extrair o melhor, assim, para quem está nos assistindo, porque eu acredito muito que o momento que nós estamos vivendo, eu digo assim que a minha geração, né, eu já sou 40 a mais, né, os nossos pais nos educaram muito pelo medo, pela repressão, e nós, filhos 40 a mais, julgávamos muito os nossos pais, né, no sentido de: "Quando eu tiver filho, eu não vou fazer isso com os meus filhos, eu não vou fazer". Só que nós não tivemos uma escola para pais, né. E aí quando você se depara com birra, se depara com a gente fica naquela situação: "Estou pegando pesado demais? Estou sendo mole demais?". E eu vejo que muitos pais estão perdidos, se sentindo perdidos com relação a isso, né, de saber se eu sou a pessoa que pega leve ou eu tenho que pegar mais pesado, qual é a medida certa para isso? Inclusive alguns pais sendo extremamente permissivos e sofrendo sérios problemas depois na adolescência, né, no início da vida adulta. Você Exato. percebe isso Sim, no Kumon? sim, é aquela frase, né, todo excesso esconde uma falta, Sim. né, então o excesso de permissividade, que falta que ele está escondendo? Às vezes a falta, da presença da mãe em casa, Uhum, é uma mãe que trabalha demais e uhum, tudo bem a mãe trabalhar, é uhum. honrado o trabalho, Sim, mas é necessário também, não deixar que isso se torne uma culpa a ponto de você largar as rédeas, né, sim. da Ó, criança. ótimo isso, né. Porque como o mundo materno ele gera em torno de muitas culpas, né. A culpa da ausência, né, de não conseguir estar presente ali, a culpa quando pega pesado ou não saber inclusive se está indo certo na educação do filho, né. Quando eu tive antes de ter a minha primeira filha, na época, eu estava muito em alta Isamitiba, esse Movimento. esse movimento. E eu lembro que eu li muito sobre educação, porque eu queria fazer totalmente diferente do que a minha mãe fez, né, a santa arrogância. Só que hoje, olhando para trás, eu vejo que eu li tantas coisas, mas ao mesmo tempo, eu vejo que eu cometi tantos erros, e eu tenho muito menos culpa hoje com os outros 2 do que eu sentia culpa com ela. Então o mundo materno ele é desafiador, né. É. E eu acho que assim, é o que você falou, primeiro a experiência, É. né, que o segundo filho é sempre mais fácil.
Zero experiência, né, zero E experiência. outra é dar o seu melhor, é saber que você tá dando o seu melhor, porque, a culpa ela vem do momento que você acha que você não tá sendo Uhum, adequada ali, né. E quando você sabe que tu tá ali, tu tá dando o teu melhor, tu tá estudando sobre educação, uhum. então com certeza isso relaxa um pouco as mães, acho que tira um pouco Sim, da sim. do fardo. Sabe, Camila, que, há alguns dias hoje a minha filha mais velha tem 21 anos. E nós voltando da faculdade, porque além de tudo nós somos colegas de Ai, que faculdade, né. delícia. E aí nós tivemos uma conversa, assim, bem profunda, ela estava passando por um momento e ela compartilhou algumas coisas comigo, e ela teve tivemos uma conversa bem profunda, ela me fez chorar, né, sou conhecida como: "Ah, durona", que durona nada, né. E ela me trouxe assim: "Ah, mãe, eu nunca falei sobre isso, mas eu não poderia ter uma mãe melhor", falou outras coisas. E eu me derreti toda, eu chorei tanto assim, e aquele choro sim, era um reconhecimento, assim, de dizer: "Não, não foi tão ruim assim", mas ao mesmo tempo, assim, de ver que chega um momento que eles também reconhecem, né, Tem a aquilo que maturidade. foi feito, aquela maturidade. E que até então tirou um peso, né, tirou um peso de mim, assim. Então acho que é um assunto tão interessante e eu te assisto fazendo aquela série falando sobre disciplinas, falando sobre autonomia, você falando também sobre obediência, e o quanto isso vai agregar na vida das mães, né. Sim, Os pais também, né. sim. Mas eu acho que essa preocupação maior é da mãe. Ah, com certeza. A gente tem tanto medo, né, que dê errado. Sim. É Camila, né, um dia, né, se fizer sentido pra você, você vai ser mãe, Sim, com aí certeza. Ano que vem está nos ano que vem planos, se Deus permitir. olha aí, olha que interessante. E Camila, eu tenho algumas perguntinhas aqui. Você contou aqui um pouquinho como nasceu essa paixão e tudo mais, né. E uma das falas, inclusive, é algo que eu vivencio um pouco disso também aqui, né, que é a questão que o meu filho né, que muitos pais dizem: "Ah, meu filho só faz a tarefa se eu sentar ao lado, se eu ficar cobrando, se eu ficar em cima". O que que isso revela sobre a forma de educação? O que que isso conta para nós, que a gente não Uhum. está vendo? Isso aí é um exemplo clássico de falta de autonomia, Olha que né. interessante. Então, a autonomia ela pode ser ensinada desde que a criança nasce. Uhum, Então, qual que é a primeira autonomia que a criança tem? A autonomia do sono, né, então dormir na própria cama, no próprio quarto, sem os pais ficarem ali até a criança dormir, se acordar de novo, voltar, ela uhum, mesma voltar a dormir, não precisar ir para a cama dos pais. Então, se a autonomia nos estudos não tá legal, então a gente tem que avaliar, né, todo como é que tá a autonomia da criança do modo geral. Porque se a criança certo. às vezes não consegue nem dormir, que é uma coisa fisiológica, sozinha, quem dirá estudar, que é uma coisa Uhum, árdua, que é uma coisa que, demanda um certo sacrifício ali de tempo, de uhum, energia, de esforço. uhum. Então, trabalhar a autonomia do modo geral. Então, como que a gente trabalha na infância, né? Sono, alimentação, higiene e ordem. Quando tudo isso aí tá legal, aí a gente pode pensar numa autonomia dos estudos, Olha que né? interessante, né, a parte dos estudos não é a base, né. Exato. Primeiro vem a autonomia da própria vida, né? O Uhum. lidere-se, O né? lidere-se, exatamente. Olha que interessante isso, né. E quantas vezes a culpa da mãe, né, a culpa que a mãe sente ou o medo que essa mãe tenha de errar ou porque ela viveu uma educação mais rígida, ela não permite que o filho sofra, digamos assim, né. Não é um Exato. sofrimento, mas na Sim. visão da mãe, o sofrer de organizar as suas coisas, de fazer as suas coisas e ela vai lá e faz. É, então assim, permitir pequenos desafios, né, Uhum, então se a tarefa vem a tarefa de casa para a criança, deixa a criança fazer. Se ela não conseguir, tiver dúvida, ela vai te procurar, ela vai pedir, mas não corrija,
né. Uhum. Então algumas mães vêm lá assim: "Ai, a tarefa tá errado. Não filho, vamos arrumar pra ir tudo certo pra prof da escola". Só Uhum. que quando vai tudo certo, o que que a prof entende? "Ah não, esse fulaninho aqui entendeu", né, então não Uhum. vou precisar, revisar o assunto com ele, explicar um pouco mais pra ele. Então, a tarefa da escola é um excelente exemplo, assim, de aonde a criança pode ter autonomia. Olha que legal isso, né, camufla na verdade a realidade, né, Uhum. dá uma camuflada na realidade. E você sabe o que eu vejo? Que daqui a pouco é muito mais uma coisa da mãe, né, desta até um perfeccionismo da mãe, uma questão ali de de que como se o filho fizesse tudo certo, é um sucesso para ela, né, não deixar que o filho vá com algo errado, ou alguns até fazerem pelo filho, para que o filho não vá sem o tema, Exato. né. É. Você vivencia algumas situações semelhantes? Já tive isso. Aí o que a gente faz? A gente conversa com a mãe, não tem problema Uhum, que eventualmente a tarefa venha sem fazer, a gente sabe que a vida não é perfeita, uhum, né, uhum, mas o que não dá é justamente isso, a mãe fazer pelo filho, porque a mãe tá pagando para o filho aprender, uhum. então Uhum, a não está ajudando, não está ajudando. não está ajudando. É. E na tua visão, qual é o maior desafio das famílias quando se trata de educação dos filhos hoje, na atualidade? O que que você enxerga? Qual é o maior desafio? Eu acho que é a criança ser uma criança obediente, né. Eu Uhum, tô lendo aquele livro Crianças Francesas Não Fazem Manha, e ali eles falam muito sobre a criança ser obediente, mas aquilo não ser uma prisão, né, que ela uhum, tem um limite, mas que dentro daquele limite ela pode uhum. usar dos seus recursos, né. Sim, Então, ter um filho obediente hoje, acho que é o maior desafio, porque requer tanto uma autoridade da mãe, sim. quanto uma relação de independência mãe e filho, quanto uma ordem, na rotina da criança, né, nas ações da criança. Ó, vamos pegar um gancho aqui. Relação de independência entre mãe e filho. Interessante, né? Hum. Interessante isso, porque muitas vezes se nutre uma dependência ali, né? Sim. E a independência é assim, é você deixar a criança fazer sozinha aquilo que ela já sabe fazer. Uhum, Então, se ela já sabe amarrar o cadarço do tênis, deixa que ela amarre. "Ai, mas vai uhum, demorar, tenho pressa, nã-nã". Se programa. Se uhum, programa para não fazer tudo afobado, uhum. né. Até para não gerar uma ansiedade na criança, né? Exato. Porque a criança que é criada em um ambiente de estou atrasado, estou Pressão, atrasado, estou atrasado, né, é uma criança ali com todo o sistema, né, nesse modo luta ou fuga, né, exato. estou atrasado o tempo todo, né. Então a mãe calcular os horários da criança, né, dar a oportunidade dela fazer sozinha, dar a oportunidade de tentar. Se não conseguiu, tudo bem, não tem problema, pede ajuda, tá ali, a mãe sempre vai estar ali para ajudar, né. Sim. Eu acredito que a gente encontre um grande desafio e não é criticando, né, porque a gente usa a internet, a gente usa tudo que vem do digital, né, e é muito bom, mas essa questão do tudo imediato na ponta do dedo, né. Eu vejo tem o Theo que está quase com 6 e o quanto nós temos que ser, assim, ai, como que eu posso dizer? Não tenho nem encontro nem a palavra para explicar, mas, assim, o quanto a gente tem que ter de paciência para não cair na dele, porque: "Ah, eu não consigo", né, no sentido de que eu não quero fazer força, Uhum. eu não quero, né, faz por mim, porque eu não quero fazer, né. Então como é desafiador para que a gente consiga permanecer firme nesta ordem. Exato. Você consegue, você já fez, você consegue
e se manter ali. Uhum. E aí um ponto bem importante que eu vejo o quanto o pai e a mãe têm que estar alinhados, né. Você Sim. consegue perceber isso? Ah, sim, com certeza. Quando a gente vê que o pai e a mãe estão alinhados, a criança desenvolve muito mais, Uhum. né. Então, se manter firmes nas decisões, aquela coisa, né, de: "Ah, quando teu pai chegar, você vai ver". Tira a Nossa, autoridade, tira né. toda a autoridade da mãe. Sim. Então ela mesma tá dizendo: "Ó, eu não tenho autoridade, quem tem Uhum. autoridade é o teu pai", né. Uhum. Então, ter as mesmas ações e não importa o humor, né, não importa se é um dia feliz, se é um dia triste, se a regra é, por exemplo, não almoçamos com o celular na mesa, é não É. almoçamos com o celular na mesa, não Uhum. importa, hã, A a situação. situação, exatamente. Uhum. E percebe que envolve muitas coisas, né, quando se trata de obediência, autonomia, disciplina, são vários aspectos, né, de um contexto familiar mesmo, né. Sim, A criança é uma partezinha sim, ali. exato. Só que normalmente é onde vai surgir onde vai se perceber o problema, ou acha-se que é o problema. Uhum. Mas a criança normalmente é um reflexo de tudo que está acontecendo ao redor dela. Exato. Ai, ai, né, ai, ai. A gente como mãe, né, então esse seria o maior desafio, eh, que você percebe hoje, Sim, né. E você está fazendo uma série bem legal, né, aqui nas tuas redes sociais, sim. inclusive Camila, compartilha aqui as tuas redes sociais para que o pessoal possa te acompanhar, inclusive acompanhar essa série de conteúdos que você vem fazendo. Uhum. Então a minha série é Como Criar Filhos Obedientes, e o meu Instagram é @cumonconcordiasc. Então lá a gente posta conteúdos sobre obediência, sobre educação, ensinamentos de como tornar um filho autônomo nos estudos. Sim, interessantíssimo, interessantíssimo. Eu amo, eu Ai, amo. obrigada. Então, olha, aqui voltou, essa era uma das perguntas dos comentários que eu fiz ali logo no início, né, que hoje existe esse receio de frustrar, esse medo de frustrar os filhos, né. Você acredita que a gente está criando filhos permissíveis, assim, está tendo uma educação, o amor está sendo confundido com permissividade? Em alguns casos, sim. Então, tem que sempre cuidar, né, para que as regras sejam cumpridas, deixar bem claro para a criança quais são as regras, quais são as consequências caso ela não cumpra essas regras, para que não vire uma coisa assim de que um dia pode, um dia não Confunde, pode, né. confunde, exato. E a criança, né, nesta época eu vejo até esta semana eu e o meu marido estávamos comentando que teve reunião pedagógica, né, na escola, e ele disse: "Olha, eu não fui eu que fui, foi o pai, no caso". E ele disse: "A prof disse que ele está aceitando muito mais, está, eh, agora tem negociação, que antes já não tinha". Então, eles vão criando uma, digamos assim, uma maturidade, né, mas o quanto ainda é desafiador. Assim, porque a vontade é muito mais de fazer os instintos, É, né. Então, assim, se eu tô com fome, a minha vontade é comer. e é agora. Exatamente, é agora. Se eu En quero trocar cartinha, é É agora. agora. E nem sempre isso é possível, né. Na Sim, vida adulta, a gente não faz só o que a gente quer, sim, né, a gente faz muito, muito mais pela disciplina. sim. Então, é fazer mesmo que esteja sem vontade, Uhum. mesmo que não seja aquilo que eu goste, é fazer o que é necessário, Sim, né. E ali é onde a gente vê um adulto maduro. sim. Que não é quando chega no adulto, né, é toda uma construção, Exato. né. E outra coisa que eu, percebo, né, nós pais, né, o quanto o cansaço muitas vezes, né, porque às vezes é não, é não, é não, que dá uma vontade de dizer: "Vai e faz o que você quer". Mamães, Ai. acontece isso com vocês também? Mas não dá, né. Não Não, dá, porque não vai ter dá. consequências, né. Sim, exato. Vai ter consequências, então não dá, não dá. Hum. E qual é a diferença entre a punição e a disciplina? O que que você entende como
até onde é punição, até onde é disciplina, existe como tá vendo que eu tô me aproveitando, né. Ah, fica à vontade. Como que eu sei qual é a medida? Então, a disciplina, ela é você olhar para o futuro. Então, é você olhar o erro que a criança cometeu e dizer assim: "O que que a gente vai fazer daqui para frente para que isso não aconteça mais?". E Uhum, a punição é você julgar o passado. Então, você cometeu esse erro, então agora você vai sofrer isso, isso, isso e isso aqui tá errado. Então, é sempre eu acho que a função dos pais é sempre olhar para frente, né, é tentar resolver o problema. Então a criança tá com nota baixa na escola. A nota baixa já é a consequência da falta de estudo ou de um estudo feito da maneira errada, uhum. né, essa já é a consequência. Então o que que a criança quer quando ela tira a nota baixa? Ela quer dizer assim: "Mãe, eu não tô conseguindo sozinho, né, então eu preciso de ajuda. Então, me ajuda a olhar para frente, o que que a gente pode fazer para que essa nota baixa não aconteça de novo e de novo e de novo". Uhum. É, e aqui entra o Kumon, né. Sim. Aqui entra o Kumon, que o Kumon em Concórdia, o que que ele oferta? Compartilha conosco como funciona, né, o que vocês ofertam, né, me conta um pouquinho como é. Então, nós somos cursos de matemática, português e inglês. Nós trabalhamos de forma individualizada. Então, no primeiro encontro que a gente faz com os pais e com a criança, a gente faz todo um diagnóstico daquela criança. Uhum, Como é o histórico escolar dela, se ela tem dificuldade ou se ela já vai bem. E, enfim, é feita uma série de perguntas ali para a gente entender a rotina, entender em que ponto que essa criança tá. uhum, E a partir disso, daí a gente então faz uma aula experimental, analisa a criança, a facilidade, a dificuldade, para a gente encontrar qual é o plano de estudos ideal para aquela criança, uhum, né. A gente trabalha por disciplinas, então tem crianças que fazem só matemática, só português, ou português e inglês, a uhum, critério dos pais. E tem crianças que fazem as 3 disciplinas também. uhum, Então são aulas 2 vezes por semana, 1 hora de aula e tarefas diárias. São pequenos esforços, né, de 15, 20 minutos por dia, que vai fazer com que o aluno realmente aprenda o conteúdo e possa ir até além da série escolar. Então ele pode estar no 7º ano e vendo conteúdos do 8º ano, do 9º ano, hum. e isso traz muito mais do que conhecimento, isso traz uma segurança emocional para a criança, Sim, porque quando a professora vai explicar, ele vai dizer assim: "Nossa, já isso aí sei. eu já domino, né, isso Uhum. eu". E o quanto isso deve influenciar na autoestima, na autoconfiança desta criança, né. Com certeza, porque o aluno que tem dificuldade, isso é uma das perguntas que eu faço no diagnóstico, né, se já sofreu algum comentário maldoso na Uhum, escola, bullying, enfim. E a maioria das vezes o aluno que tem dificuldade, ele já passou por isso, sim. né. Então uma criança que sai disso para além da série escolar, eu sei mais do que os meus colegas, o quanto isso cresce em autoconfiança, em autoestima. Olha que interessante isso, né, porque se sentir eu lembro me ve quando você compartilhou, me veio muito claro na à mente quando ainda a menina, nós fomos morar em Arabutã. E Arabutã, a língua estrangeira, ela era alemão. Uhum. Ou seja, para os meus coleguinhas, aquilo era O dia a muito dia. fácil, fazia parte da vida deles. Só que para mim era algo terrível. Então, o responder à chamada em alemão já era traumatizante, porque eu falava e não tinha sotaque alemão, né, Uhum. não sabia, falar, então aquilo, uma vez falado, era motivo de riso, motivo de deboche, e por quanto tempo toda a aula de alemão, eu assim, parecia que eu passava mal, né. E quando eu fui fazer magistério, aqui em Concórdia, eu tive uma prof, né, que uma prof ela era diferente. E ela conduzia, então ali os colegas não tinham um alemão assim como os meus colegas do ensino fundamental, ensino depois toda ensino médio também. E a forma que ela conduzia
ali eu acho que eu destraumatizei um pouco. Ai, que bom. Mas o quanto é difícil estar numa sala se sentindo a pior, né, o quanto isso mexe com a autoconfiança Com e com a certeza. autoestima de uma criança. Uhum. Então, claro, eu não era tão criancinha assim e já senti todo esse impacto. Então imagina uma criança que começa lá nas séries iniciais já com dificuldades, né. Exato. E aí é o que eu digo, né, é sempre a gente melhor trabalhar na prevenção. Então o Sim, Kumon ele também vale para aqueles alunos que já vão bem, sim, né. Então às vezes o aluno vai bem ali, mas ainda é porque ainda não surgiu a dificuldade, sim. né, então pode vir a surgir mais para frente. Então você trabalhar na prevenção, num aluno que já vai bem na escola, e que pode se desenvolver ainda mais, e que isso Uhum. não vai ser motivo de não vai ser nada ruim para o aluno, na verdade vai Sim, ser muito bom, porque ele vai até poder ajudar os colegas, vai sim, ser bem visto, né. sim. E inclusive pensando no futuro, né, algumas vestibulares, né, que exigem muito mais, Sim, né, já vai dar uma condição e uma segurança para que ele estude e que ele vá além da série, né, da disciplina relacionada à série que ele está. sim, até porque o Kumon desenvolve muita questão da concentração, da rotina de estudos, de você sentar ali, parar aquele momento e estudar, né. Uhum. Então, sem distrações, você ter um horário para começar, um horário para terminar. Então tudo isso, vem das matérias também, mas isso é uma bagagem que o aluno leva para a vida É dele. para a vida, é para a vida, tá, está formando, né, toda a estrutura do adulto. Sim, É. E vocês trabalham também com crianças com alta habilidades, sim. Uhum. que esse também é um desafio, né, para os Exato. pais, porque a criança aquilo que estão trabalhando na sala, a criança já domina só que ela tem sede demais. Uhum. É, e o que que acontece, né, a escola ela tem que se nivelar pela média, Sim, né, são 20 alunos, são 30 alunos, ela tem que nivelar pela média. Então se tem um aluno que destaca, não tem como ela nivelar todo mundo pelo aquele aluno. sim, Então aquele aluno, ele vai ter que procurar um suporte fora, né, sim. que é aí onde o Kumon trabalha. E se essa criança fica sem esse suporte, o que que muitas vezes acontece? Desmotivação, não quer ir Uhum, para a escola, porque tudo da escola já sabe, ou termina de fazer atividade e acaba, às vezes, incomodando os colegas, uhum, porque já terminou ali, tá num tempo de ócio. Então uhum, o Kumon, ele traz esse desafio para essa uhum. criança. Então, vamos trabalhar na medida do conhecimento dela, Sim, não na medida da série escolar. sim. Olha que interessante, né. Que interessante potencializar O que acho já que é já é bom. ótimo, né. Uhum. O que já é ótimo. É claro que estas crianças têm desafios também, Sim. outros desafios, né, mas em termos desses conhecimentos que vocês ofertam ali, ela pode ir muito além, né. Uhum. Ok, então Uhum. as pessoas que estão passando tanto por uma situação quanto outra, elas podem entrar em contato para Sim. entender melhor como funciona, né. É, agendar um diagnóstico ali Isso, com a família toda. legal. Ok. E como os pais podem ensinar limites e responsabilidades sem recorrer aos gritos, às ameaças e aos castigos constantes? Ai, gente, como? 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 Deixando as regras claras, né, então, Sim. falar o que é esperado da criança, deixar as regras claras, então o exemplo, né, do celular na hora da refeição, se não pode celular, programe-se os pais também para não Hum, usarem, para serem o exemplo, né. "Ah, mas eu estou trabalhando", mas é 20 minutos uma refeição, né, nesse momento da refeição prioriza a família. sim. Tenho certeza que o teu filho vai honrar com aquilo, né, ver aquilo com bons olhos. E, se não cumprir esse combinado, que tenha uma consequência, né, Uhum, mas isso já é definido antes, no momento que você fala a regra, você já fala a consequência. Porque se uhum. você deixa solto, a tendência é que você bote um castigo que às vezes não tem nada a ver com aquilo que a criança está Sim. descumprindo. Né, então, "Ai, não tá usando o celular em cima da mesa? Então não vai ir na
festa de aniversário da prima no sábado, que não tem nada a ver com o A momento que consequência tem que ter relação com sim, com o que está vivendo. Então, usou o celular? Então vai ficar 2 dias sem celular, uhum. né. Mas isso já é definido antes. Então, deixar as regras claras, ser um exemplo também, se esforçar para ser um exemplo, e já definir qual a consequência caso a regra não seja cumprida. Sabe, agora, né, você falando e as vivências acontecendo aqui na minha mente, né, as memórias. Sabe que eu percebo que lá em casa, pelo menos com o pai, ele se ele está irritado com aquele descumprimento daquela regra, a tendência é ele dar a punição, no caso, a Uhum. consequência, que não é consequência, é uma punição, ser muito além Do que do que de fato teria que ser. então esse é um momento que tem que se pensar antes, É. né. Em um momento que ele esteja tranquilo, vocês 2, Uhum. né. Se acontecer isso, o que que a gente vai fazer? Se acontecer aquilo, o que que a gente vai fazer? Vamos deixar claro isso para ele, até para que não seja, né, realmente um castigo, seja uma consequência do Sim, eu fico quieta, porque o combinado é não, ninguém exato. desautoriza, depois nos bastidores a gente conversa, Sim, mas é algo, assim, que eu imagino que aconteça em outras casas também, né, de: "Ah, estou irritado, vou dar uma consequência", a consequência vai ser além. muito além. E aí eu escuto aquilo, eu penso assim: não é para tanto, Hum, né, não é para tanto", mas, como combinado, um não desautoriza o outro, tá certo. né. Mas muito interessante isso, né, então quanto é importante o diálogo dos pais sobre a educação dos filhos, Sim, né. estar Como nós vamos alinhados. conduzir, né, o que nós vamos fazer, como nós vamos agir em cada situação. Muito legal isso, vou adotar algumas práticas lá Adota, em depois casa, tu me conta. depois eu te conto o que que está acontecendo, como que vai acontecer. Então, o como eu disse, né, tem umas perguntinhas aqui para a gente não fugir muito daquilo que a gente pode agregar na vida das pessoas. Então, o Kumon é conhecido por desenvolvimento acadêmico, né? Você fala muito sobre autonomia. E o que, que significa uma criança autônoma? Você já disse que a autonomia a gente se constrói lá com a questão do dia a dia, né? Desde primeiro eu aqui, né? Com a alimentação, com a higiene, como que a gente pode saber se o nosso filho é autônomo pela idade dele, pela situação? Como que tem uma forma da gente saber? Tem. Então, assim, primeiramente ali até os 4 anos, que é a primeira infância, é esses 4 hábitos básicos: sono, alimentação, higiene e ordem. Uhum, Então, tá dormindo bem, né, os itens que a gente já falou sobre uhum, sono, tá se alimentando bem, não tá você precisando correr atrás da criança com prato de almoço, sim. enfim. Higiene, faz a própria higiene sozinha, banho, escovar Com os 4 anos já dentes. tomar banho sozinho, tem que tomar banho sozinho. Já dá para tomar banho sozinho. Se precisar, você pode ali Supervisiona, né? supervisionar, Shampoozinho na exatamente. cabeça, dá Dá sim, uma pincelada, mas o grosso ali a criança já consegue sim. fazer sozinho. E ordem, né, então organizar o próprio material, ter uma rotina dentro de casa e tudo mais. Então essa é a autonomia básica, né, que toda criança tem que ter. E além disso, quando entra na escola, vem a autonomia nos estudos. Então como que a gente constrói a autonomia nos estudos? Primeiro, tendo certeza de que aquilo que a professora está explicando, meu filho está entendendo. Porque Tá, se ele não estiver entendendo, ele não vai estudar sozinho, sim. né. Tá entendendo? Então agora a gente vai criar uma rotina de estudos, né. Então primeiro a gente vai começar com pouco tempo, todos os dias, e vai Uhum. manter essa constância. E daí depois a gente consegue adicionar a performance, que é aumentar os desafios gradativamente. Ai, gostei. Primeiro se Uhum. trabalha a constância, depois a gente evolui na 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 performance. performance. Muito legal isso. E, inclusive, você tem um material muito legal para ajudar a criança na rotina da criança. Fala um pouquinho sobre esse material Sim. que inclusive você está disponibilizando como presente para os pais, né, este Sim, mês. sim, exatamente. Então, o que que acontece, né, eu ouvia muito uma queixa,
de que tudo a mãe tinha que mandar, né. Uhum. "Ah, eu tenho que mandar arrumar a mochila, senão não arruma. Eu tenho que mandar tomar banho, senão não toma banho. Eu tenho que mandar fazer", ou ter que lembrar, né. Então se eu não fico ali sendo um despertador para a criança não faz. Então eu desenvolvi um calendário, que é um calendário semanal, com todas as atividades que uma criança normalmente faz, e tem ali bolinhas que a criança pode pintar a partir do momento que ela conclui aquela atividade. Uhum. Porque eu acho que fica bem, estimulante, motivador para a criança fazer Uhum. aquilo, e ela se sente realizada, de: "Poxa, eu cumpri uma atividade", tá Sim, ali, tá visual, né. sim, feito. Então exato, então fica para o pai e para a mãe é um alívio, né, de não Uhum. precisar toda hora ficar, dando comandos, e para a criança também aquilo se torna um sinônimo de conquista. Certo. E é interessante premiar ou não esta criança? Ela cumpriu na semana tudo que precisava ser cumprido. É interessante premiar ou isso acaba acostumando mal? O que que você me diz sobre? Eu acho que a premiação ela tem que ser, voltada para a família. Tá. Então, assim, um momento em família, né, um cinema, uma ida ao parque, e não premiar a criança, né, porque se você premia a criança parece que, eh, e uma hora parece que o jogo inverte, né, eu Uhum, só vou fazer se tiver a premiação. Né. uhum. Então assim, olha só, mostrar para a criança como as coisas aqui de casa funcionaram melhor essa semana, que você cumpriu as atividades, como tudo fluiu mais fácil, e agora a gente tem tempo para desfrutar desse momento em família. Adorei. Adorei, adorei. E e é muito legal isso, né, que a criança o visual para a criança, né. Porque são tantas distrações, né, Camila, são tantas distrações, e até para os pais acompanhar esse o que precisa ser feito, que ele já tem autonomia de fazer, Sim. né. Então, adorei, adorei, vou adotar e adorei essa parte, né, tudo fluiu bem, então nós vamos fazer tal coisa juntos. Uhum. Porque aí potencializa família junto, Exato. O grupo, né. grupo, né, que é algo que também com pai que trabalha fora, mãe que trabalha, né, todo mundo fora, onde a criança passa muito tempo na escolas, em cursos, também precisa ser colocado em pauta, né. Sim, É exato. importante, né, Uhum. é muito importante. Adorei, adorei Hum. saber disso, né. O que acontece com a autoestima de uma criança quando ela percebe que é capaz de fazer algo sozinha? Nossa, a autoestima vai lá em cima, né. Sim, Eu acho que assim, muitas crianças vêm com isso, né, de que se tem dificuldade, a autoestima já não é mais a mesma. Então, sim. eu acho que 2 pontos são muito importantes quando você é criança: a questão dos estudos, então Uhum. isso te traz uma autoestima, e a questão dos esportes também. Sim. Então a criança ter um Ai, concordo. esporte que isso vai desenvolver resistência nela, disciplina, mesmo que seja um esporte individual. Isso vai Sim. fazer com que a criança também tenha a sensação de que: "Não, eu vou superar o meu limite", né. Muito legal isso, esta questão do esporte. Eu vivo isso, né, como eu gosto da corrida e eu me coloco, eu digo que a corrida para mim não é só para o corpo, é muito para minha mente, falo muito isso. E eu vejo lá em casa que eu tenho um adolescente, né. Então, que vai para academia, que faz boxe. Só que na infância dele, até pelo difícil acesso, como nós não morávamos aqui, ele não tinha essa prática, então ele não gostava do futebol, né, ele não gostava das práticas que eram oferecidas, por exemplo, na escola. Uhum. Então era uma criança que, né, na aula de educação física não se envolvia, não tinha nota boa. E o quanto mudou na vida dele quando ele começou a fazer academia. Né, é assim uma competição, ele e o pai: "Pai, quanto peso tu ergue aqui? Pai, tanto", né, então assim, se torna uma coisa assim, eu fico só ouvindo, pensando que incrível isso, né, Sim, e o acompanhar, hoje fiz tantas, ergui tanto peso, né, e tal, para ele que ele não tem, não tinha
Não tem essa coisa assim: "Ah, eu gosto do futebol, eu gosto", mas ele foi encontrar na musculação e no boxe, que é algo que ele ama, e o quanto isso melhorou a autoestima dele. Exato. Então, assim, cuidar desses 2 pontos, né, os po o a questão da nota e a questão de realmente ter um esporte. E como tu fala, realmente, algumas crianças não vão se adequar aos esportes que a escola É, oferece, né, que normalmente é o quê? Vôlei e futebol. é, Então, tem tantos aí, a gama de oportunidade é tão grande, então procurar sim, aquele que o teu filho vai se adequar. sim. E isso muda muita coisa. Muda a questão dos relacionamentos, porque uma criança com autoestima baixa, ela não vai se colocar, né, ela não vai estar em lugares e vai conseguir dar uma opinião como Sim. deveria, ou se de fato estar ali e ser vista. Sim, a autoestima ela traz a segurança, É, né, então, a segurança de tomar boas decisões, e sim, não tomar decisões porque o que que os outros vão achar ou não me colocar no meu lugar, né. sim, sim, muito interessante isso. Muito interessante, eu vivo isso, vejo isso e realmente faz todo sentido, Camila, todo sentido. Existe uma relação entre disciplina, que uma criança aprende hoje, e o sucesso no futuro? Com certeza. Conte A para nós, conte mais, conte mais. a vontade, né, é a faculdade humana entre o querer e o agir. Então a gente vai fortalecer a vontade desde elementos muito básicos, como não vou comer um doce mesmo que eu queira, vou estudar mesmo que eu não queira, vou, fazer um esporte mesmo que eu não goste tanto de me exercitar. Então tudo isso vai trazendo resistência, vai criando casca, né. Sim, E isso no futuro, na vida profissional, isso é muito importante. Você ter a disciplina de fazer aquilo, mesmo que não seja, algo que você não goste tanto, mas uhum. você se desenvolver, né, como pessoa, então Camila, eu trabalho, né, com mulheres, com empreendedores, com empreendedoras, e eu vejo muito isso, né, a diferença dos resultados da pessoa que tem disciplina, que ela se desconforta, que ela aceita o desconforto, e isso não é criado na vida adulta, né, isso é desde lá de trás. desde lá. Então você ensinar, o teu filho que tem que ter uma rotina de estudos, isso não vai traumatizar Não, nenhuma criança, isso aí vai criar você está criando um ser humano melhor, você não sim, está só criando um filho. sim. E quantos adultos existem que a gente percebe, né, no nosso convívio, no dia a dia, que a postura deles são de criança, ainda Ah, sim. emocionalmente falando, Uhum. né, não são adultos de corpo, mas têm uma mentalidade e um comportamento da criança, né, porque começa e para, começa e desiste, começa a ficar difícil, não é para mim, Uhum. né, e isso, o que que eu percebo? Vamos olhar para a área dos negócios, né. A pessoa começa algo empolgada. Nas primeiras resistências que existem, ela desiste. E ela faz isso tantas vezes que as pessoas que estão no convívio dela começam a desacreditar dela. O quanto isso impacta, então, na autoestima dela, na autoconfiança, né. Então, se nós formos pensar, nos analisar isso, né, sabendo que nós podemos formar esse adulto que encara os desafios e continua apesar de, Uhum. ou podemos criar filhos que vão ser excelentes em iniciar e, né, ótimos em iniciativa e péssimos em acabativas, nós vamos levar mais a sério essa questão da disciplina, né, Sim, para as crianças. sim. É, isso tudo impacta lá na frente. Sim. O quanto isso, né, por exemplo, a criança pode ter uma estrutura familiar muito boa. Mas se ela não desenvolver essa autonomia, essa disciplina, e ela quiser, por exemplo, ir para uma faculdade lá, sei lá, vou pegar uma medicina, que, né, que Uhum. exige muito, Ou um concurso. ou um concurso público, não dá conta. Não dá. Na primeira: "Ah, não passei, então isso não é para mim". Isso não é para mim, né? Não vai conseguir ter resiliência para continuar apesar de, Uhum. né? Eu acho que essa é a diferença de um bom profissional, de uma boa pessoa até, para Sim, alguém que
desiste, alguém que é fraco, É né. porque, assim, nós estamos falando de criança, mas vamos levando isso para a vida adulta. Como é ter um imaginar, assim, ter um marido assim, ter um companheiro assim, que começa e não termina, né, que desiste com facilidade, que talvez pipoque de trabalho em trabalho, Uhum. toda vez que começa a ficar difícil. O impacto que vai trazer na família como um todo. É, e na família isso reverbera, né, na própria sociedade. Então, você poder olhar para o teu filho e criar desde pequenininho, pensando na disciplina, na boa pessoa que ele vai se tornar, nossa, isso é só vai ser um sucesso, né. Realmente olhar, né, sob esta ótica, é realmente investir mais nesses aspectos, né, das crianças. Sim. E com que idade vocês começam a receber as crianças no Kumon? A partir dos 4 anos eu trabalho Olha que ali. interessante. E o que que é trabalhado aos 4 anos, gente? O que que é A trabalhado? alfabetização, a A gente já pode alfabetização. ensinar a ler e escrever, né. Eu não recomendo que comece pela matemática ou pelo inglês, Certo. justamente porque a leitura é a base de tudo, né. Da Sim. própria matemática, a leitura é a base, de você resolver um problema, do inglês, você saber aquilo que você está lendo, o que que você está falando. Então, primeiro a gente começa com a alfabetização. Daí depois, se o pai quiser incluir as outras 2 disciplinas, a gente pode incluir. Uhum. Mas 4 anos, já tive várias crianças que com 5 começaram com 4, com 5 já estavam lendo. Olha que coisa maravilhosa. Uhum. Que coisa boa. E vocês, têm um acompanhamento até que série ali? A gente não tem idade máxima. Uhum, Pode trabalhar até adultos. Tem inclusive 2 mães de uhum, alunos meus, que uhum. também são alunas minhas. Olha que Aham, incrível! vem a mãe e a filha. Olha que legal! Sim. E tem certificação, os cursos de vocês? Tem, ao final do curso recebe um certificado que vem da franquia, recebe uma medalha e recebe uma placa de conclusão. Ah, olha que legal, deve ser um momento bem especial, né. Sim. Isso acontece todo ano ou de quanto em quanto tempo, como que funciona? Todo ano a gente tem um evento para premiar os alunos. Então, nesse evento vem os alunos concluintes, vem Uhum. os alunos que são adiantados da série escolar, né, então aqueles que estudam além. E tem os alunos que também estão na série escolar e os alunos que recém começaram, que às vezes ainda estão. Momento de Um momento de confraternização. confraternização, um momento de, trocar experiências, conhecer outras mães, ver que às vezes você também passa pelos mesmos desafios, Sim, que tá sim. todo mundo no mesmo barco. Todo mundo, sim. Que momento legal, né. Sim, E quando que isso acontece, Camila? normalmente em novembro, Ah, na Casa legal. da Cultura, aí a Olha gente aí que faz. legal. Ah, interessante, interessante. Deve ser um momento interessante, sim, para eles, né, de ir lá receber Ah, medalha, porque eu vejo, assim, eu penso nos meus, né, o quanto é legal receber uma medalha. sim, eles até contam, até todo ano pergunta assim, né, se vai, se não vai. Aí tem algumas crianças: "Nossa, meu sonho era receber uma medalha, eu nunca recebi uma Olha que medalha, coisa olha só". maravilhosa. Sonho receber uma Ah, medalha, né. aham. Esses sonhos da criança, né. Sim, é E o muito lindo. quanto isso vai ficar registrado lá na memória deles, Sim. né. Não, é o que eles contam, assim, é incrível. Até esses dias até tinha uma aluna minha que falou que, veio umas amiguinhas pra casa Uhum. dela e ela já estuda comigo há muitos anos, então Sim, ela tem várias medalhas e ela faz sim. 3 matérias, então é uma pra cada um. São muitas São medalhas. muitas medalhas, daí ela falou assim que as amiguinhas: "Nossa, Antonella, quanta medalha!" Dela, né, porque eu faço Kumon, né. Ó, olha aí, olha aí. Que coisa maravilhosa. Camila, se você pudesse dar 3 orientações bem práticas, você sabe que eu gosto de coisa bem prática, né. Hum. Práticas para os pais começarem a desenvolver a autonomia, a responsabilidade nos filhos, assim, ó, ainda essa semana, né. Tu sabe que eu gosto da coisa Uhum. assim: "Vamos lá, vamos fazer, vamos fazer". 3 coisas práticas para poder, assim, começar, dar um start, assim. Digamos que tudo isso que você falou, nada exista dentro da família, nada disso está estruturado. 3 coisas práticas que dá para começar agora. Estabelecer as regras, Tá. mostrar para a criança tudo o que é esperado dela Uhum. e o que, se não for esperado, qual é a consequência.
né, Certo. então esse é um dos pontos. Outro ponto, ajustar bem a rotina da criança, principalmente a rotina de sono, e daí todos os outros hábitos básicos, né, alimentação, higiene, ordem. E por fim, tratar a questão dos estudos, né, então criar uma rotina de estudos, se o aluno às vezes não consegue fazer sozinho, procurar a ajuda do Kumon, né, Uhum, os pais eu sei que tem pais que estão muito atarefados, então a gente ajuda nesse sentido também. uhum. Então trabalhar esses 3 pontos de autonomia. Deixa eu voltar lá para o primeiro ponto, tá? Tá bom. Vamos voltar lá. O que que você orienta os pais, como você orienta eles fazerem essas antes de colocar essas regras? Fazer uma reunião entre o pai e a mãe? Como você instruiria a família a fazer isso? Sim, então o pai e a mãe têm que estar bem alinhados de quais são os valores da nossa família, o que que é Hum, prioridade pra gente. legal. Ah, a prioridade é o almoço em família, a prioridade é um momento final de semana que a gente vai ter. Então, quais são a prioridade da nossa família? É você olhar para a rotina de vocês e ver o que que é importante ali. E a partir dali é que tu vai tirar as regras que você Certo. quer. Gostei, gostei disso. Vai ter reunião lá em casa no final de semana. Recapitula, então, o primeiro ponto é estabelecer as regras, deixar Sim, claro para a criança as o que se regras espera e dela. as consequências, Uhum. né. O segundo ponto é organizar a rotina. A rotina da própria criança. Então, Isso. principalmente o sono, né, Uhum. então, que criança que não dorme bem, não vai absorver bem o conteúdo da escola, enfim, tem uma série de problemas com a alimentação E também. para isso, né, a gente tem que ter o cuidado com as telas, né, de ser um certo horário ali Sim, para porque a gente sabe o quanto, afeta a parte cognitiva, a parte do crescimento, a essa higiene questão, do né. sono, né, Sim, então, realmente, se possível evitar telas no período da noite, né, para sim, que justamente tenha um bom descanso. sim. E o último, você não está Rotina de estudos. estudo, né, se está Uhum. precisando de ajuda, busca o Kumon. Se está além daquilo, busca o Kumon também para acelerar o processo, Sim. né. E depois de tantos anos trabalhando com crianças, com famílias, qual é a mensagem que você deixaria aqui para todo papai, para toda mamãe, né, o que você gostaria de deixar, assim? Eu acho que a maternidade ela pode ser leve, ela pode ser uma bênção, não precisa ser algo que te traga, muita sobrecarga, mas desde que tudo esteja muito bem alinhado, né. Então teu filho, a rotina de estudos dele, a própria rotina, né, como a gente já falou, a rotina de sono, alimentação, quando tudo isso está alinhado, a maternidade ela tende a ser uma coisa leve e agradável. Ótimo, né, não precisa colocar Não peso em precisa tudo, ser né. peso, né, E se desnecessário. e se errou, a gente volta para o final da fila e tenta de novo, né. Exato, sempre é tempo de recomeçar. Tenta de novo, tenta de Deus novo. sempre dá um novo dia pra gente, então é uma Exato, nova oportunidade pra gente começar. exato. E isso, eu acredito que esse nós como mãe pegarmos mais leve, fica mais leve para todo mundo, né, não levar Sim, assim, é muito importante sim, mas a gente vai errar, né, nem sempre a gente tá bem, nem sempre a gente vai conseguir, mas no outro dia a gente começa tudo de novo, exato. tudo de novo, né. Então, pessoal, você que estão assistindo, compartilhem, compartilhem que vocês ouviram, você que está aqui ouviu a grandiosidade de tudo que a Camila trouxe para nós. Então, compartilhe, já siga a Camila nas redes sociais, que tem muito conteúdo lá, semanalmente tem conteúdo nos ajudando a educar os nossos filhos e levando uma maternidade mais leve. Então, Camila, eu quero te agradecer. Ai, eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição, adorei esse espaço. Que gostoso o Ai, bate-papo, muito como é bom. leve. Aham. Esse é o propósito, né, do podcast Lidere-se, é justamente isso, essa leveza, esses conteúdos que façam sentido para a vida das pessoas, né, que vai fazer diferença para quem está assistindo, para uma família como um todo, né. Então agradeço de coração por você ter aceitado esse convite e dizer para você que eu te admiro muito, você tem um trabalho incrível
Gente, ela é extremamente executora, essa Ah. mulher, extremamente pra frente. Fico muito feliz e honrada por ter você na minha vida e quero aprender muito com você sobre educação, sobre obediência, sobre disciplina, sobre limites. E fique à vontade para deixar uma última mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Então, quero agradecer também esse espaço, poder estar aqui divulgando o meu trabalho e divulgando falando um pouquinho mais sobre autonomia, sobre independência. E acho que a minha mensagem era essa, né, de que a maternidade ela pode ser uma coisa leve, desde que Sim. toda a casa ali esteja alinhada, cada um cumprindo o seu papel, isso pode ser muito bom. E vocês podem levar a Camila para a escola de vocês, para palestrar para pais, né, que ela tem um Sim, trabalho bem legal. Então, se você tem interesse, chama lá ela no direct, no WhatsApp que tem, no link da bio, e ela vai dar mais informações de como funciona os treinamentos dela, as palestras dela também. Obrigada, Camila, e você que está nos assistindo, deixa aí o seu coraçãozinho que para que mais pessoas possam assistir e compartilhe esse vídeo também. E até mais. Foi! Ah! O que que eu te